Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o seu canal de notícias diárias do Mengão. E hoje galera, estarei trazendo para vocês aí mais um corte com todas as notícias e informações do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, que esse vídeo aí tá muito bom que eu preparei para vocês, tá ok? E desde já galera, eu peço a vocês aí que não é inscrito ainda no nosso canal, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Acione o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo e também deixa o like nos vídeos aí para ajudar o nosso trabalho. É muito importante a sua inscrição, é muito importante você deixar o like aí, que o YouTube entende que nossos conteúdos são relevantes e indica aí para mais pessoas. Mas aquela câmera por trás, né? Que mostra o encontrão, então pênalti na visão do Raed e do Mansur. A cobrança do Gabriel, ela vai na trave. Depois o próprio Gabriel pega de primeira e bota para dentro. Lembrando que é como se ele tivesse cobrado em 2 toques. Exato. Agora, o desconhecimento da regra leva a uma gritaria de muita gente, né? No momento, né? Que tem um desconhecimento da regra. Porque quando é rebote do goleiro, vale o gol. O GE chegou a subir uma matéria explicando. É bom. Porque se o goleiro toca na bola, era gol. Era gol. Era gol. Se ele raspa a bola, era gol. Mas a torcida no Maracanã, às vezes, não sabe. Tá do outro lado. No estádio, Maracanã, Mineirão, onde seja, às vezes tá do outro lado. Não viu. Tomou o together. Você não sabe se foi o goleiro ou se foi a trave, então só explicando mais uma vez. E hoje, é raro a gente ver o Gabriel perder uma cobrança de pênalti, né? Talvez uma das grandes especialidades aí do Gabigol, que tem 48 cobranças de pênalti, né, pelo Flamengo, 42 gols. Hoje foi a 4ª cobrança dele na trave. Ele já teve uma cobrança defendida por um goleiro, uma cobrança para fora, um aproveitamento ainda muito alto, de 87,5% aí do Gabigol. Mas a gente avançando na questão do Gabriel e entrando na parte física, que também interfere no jogo do Gabigol, a diferença de primeiro para segundo tempo é muito grande no Maracanã. Eu tô com o Mansur, se a gente falar do tamanho, né, que foi o Cruzeiro, a diferença de vantagem do Cruzeiro do segundo tempo, para a diferença de vantagem do Flamengo que se teve no primeiro tempo. Mas aí eu acho só que tem que somar duas coisas. Não dá para isolar, né? Eu acho que o Cruzeiro também hoje, nesse momento, é um time coletivamente mais resolvido do que um Flamengo que passa por uma transformação de proposta muito maior. Tem um acerto da área técnica do Cruzeiro que eu acho... Desculpa, a pergunta era para o Raed, eu já... Não, por favor, não era para mim, não. Era para você, amigo. Tem um acerto na escolha do Cruzeiro que muitos clubes brasileiros, quando substituem treinador, buscam o nome... Em janeiro e mudou o comando da cozinha. Então, assim, foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo, hoje em maio, está tentando fazer com que o ano se recomece trocando pneu com o carro andando, principalmente na questão física. Um planejamento foi feito para atuar um time com o Vitor Pereira, mudou o técnico, mudou a comissão, mudou a preparação física e o Flamengo está sofrendo com isso. É nítido que o Flamengo sofre com isso. E aí a gente conversou... mais de 40 dias de férias. A gente falava isso na época do Mundial aqui ainda, né, Mansur? Eu estava contigo aqui no Troca de Passes, teve um período longo de férias. O Flamengo, né, no início de temporada, o que se era discutido e o que se ouvia, até de resposta do treinador à época, enfim, que o nível físico ia melhorar ao longo do trabalho. No início, o problema é porque estava no início. A gente está em maio, o problema é que está no meio. No final, então, o problema vai ser que o Flamengo ainda não teve nível físico no ano. Aí a questão é assim, a gente conversando com as pessoas do clube, quando há troca de comissão, e isso é muito curioso, né? Porque o Flamengo vai buscar, e aí a questão não é individualizar e culpar uma pessoa, porque eu acho que, acima de tudo, existe mudança de modelo de jogo e de modelos de trabalho. Isso tudo influi no dia a dia de um time de futebol. O fato é que o Flamengo foi buscar o preparador que era de 2019, da época do Jesus, no início do ano. Quando se faz a troca de comissão, há um consenso no clube de que o nível físico do elenco era abaixo do desejável. Ao mesmo tempo, vem um treinador que vem propor um jogo com um nível de intensidade alto. E o Sampaoli disse em entrevista que ele não ia fazer concessões na questão da intensidade de trabalho de dia a dia, mesmo que isso custasse perder jogadores com o tempo, porque ele precisava implantar um nível de jogo com a intensidade desejada e ele só acredita que só vai conseguir isso com a intensidade de trabalho no dia a dia. Então, a troca de modelo de trabalho, de ritmo, de intensidade de treinamento, se juntou a essa questão física e acabou acarretando numa perda de jogadores e o Flamengo continua sofrendo com isso até hoje. O fato é que no campo, o Flamengo faz um jogo como fez com o Fluminense, de alta intensidade em 90 minutos, e parece que ele paga o preço por 2, 3 jogos seguintes.
seja por perda de jogador, seja por queda abrupta de desempenho. Quem falou isso hoje sobre isso hoje foi o Fabrício Bruno, né, logo depois do jogo. E ele mandou o chamado papo reto, aspa aí pro Fabrício. Cara, falar em constância, a gente precisa ter, mas não é só falar. A gente tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. É o que eu cobro lá dentro. A gente não pode fazer um grande jogo igual fizemos no Fla-Flu e depois a gente fazer 3 jogos com todo respeito de né? A gente não consegue ter a constância. A gente mantém o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas aí no segundo cai um pouco e isso é uma coisa que a gente se cobra pra gente manter esse ritmo durante os 90 minutos. É trabalhar, cara. Pedir perdão ao torcedor, eu sei que o torcedor vem e espera uma vitória num sábado desse. Muita gente tira o que comer dentro de casa para vir nos assistir jogar e o mínimo que eles esperam é a vitória. E não aconteceu, peço perdão. Mas ao mesmo tempo conto com eles aqui quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, que o torcedor é muito mais do que importante pra gente, é o nosso 10º jogador que empurra o nosso time. Esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não tá tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, mas lá dentro a gente não apresenta ela durante 90 minutos. Tá aí o Fabrício, sem a menor cerimônia, né? A gente botou o pi ali, mas você entendeu que falou o Fabrício Bruno. E a Letícia Marques, que é setorista do Flamengo no GE. Globo, ela falou também sobre esse assunto de queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, na coletiva com o Jorge Sampaoli. Vamos escutar o treinador do Flamengo. Penso que o time se pone impreciso quando não logra o gol. Então, hace muito desgaste para ganhar o jogo e não consegue ganhar o jogo. Então, seguramente o time de Cruzeiro, que tem muito boa transição, esperava que si nós não podíamos matar o jogo, iba a ter possibilidades, normal, e las tive. También nós tuvimos muita ao segundo tempo, muita. Lamentablemente o time não tem a contundência que tive em anos anteriores e isso o time lo sente. Tá aí o Sampaoli então falando, né, e até em alguns momentos da coletiva destacando que não falta vontade no Flamengo, né, não falta vontade dos jogadores, e eu concordo, né, com o Sampaoli. Eu acho que a questão não é vontade, a questão é perna, né, que falta em praticamente todo o segundo tempo. E tem a parte tática ainda, um caminho a andar. Muito é da parte tática. Muito, e assim, a gente vai falar isso 300 vezes toda vez que a escolha for uma escolha que não condiz com a característica do elenco. Falamos sobre isso na chegada do Domenech, falamos sobre isso na chegada do Vitor Pereira, falamos sobre isso na chegada do Sampaoli. O Flamengo é um time que tem os seus principais jogadores jogando por aproximação por dentro. O técnico chega com a ideia de um jogo de amplitude, um jogo aberto, querendo dar protagonismo para quem joga pelos lados. Isso nunca vai casar com a característica dos jogadores do Flamengo. Ou você muda o elenco praticamente inteiro, tira 8, 9 titulares do time para colocar jogadores que tenham esse entendimento para poder corresponder logo, ou então você vai sempre ficar batendo na parede. Eu trocava ideia com o Fred Gomes, também setorista do Flamengo, né, no GE, até sobre mudanças, né, em cima desse elenco, né, não só de saídas, mas principalmente de chegadas. E a promessa, né, é que vai ter uma janela de meio de ano do Flamengo quente, né, uma janela importante, até para atender a expectativa do que está pedindo aí o Sampaoli. Mas todo jogo, Mansur, eu acho que é importante destacar que tem um adversário, né? Tudo bem que o Flamengo fisicamente está devendo, taticamente não está aí também, né, no auge, longe disso. Mas o Cruzeiro, cara, do Pepa, né, que a gente estava falando aqui, Red, a apresentação do Pepa, né, a diferença... 24 de março. Né, de um para o outro, a apresentação do Pepa para o Sampaoli, são 20 dias, né, de um para outro, né? Guardado o que um precisa fazer para o time jogar e o que o outro precisa fazer para o time jogar, e até o terreno que encontrou, o Pepa encontra um terreno muito tranquilo deixado pelo Pesolano, um trabalho muito bem feito, enquanto o Sampaoli chega num Flamengo praticamente de terra arrasada, perdeu tudo no início do ano, né, que estava disputando. Mas como está organizado o time do Cruzeiro? Que tem limitações claras no elenco, mas hoje, né, quando teve que se defender, Mansur, se defendeu com qualidade, né, conseguiu dar trabalho para o time do Flamengo, seja pela amplitude de lado, seja no centro do campo, conseguiu pressionar o Flamengo. E no segundo tempo,
jogou futebol. Então foi o Cruzeiro que jogou das duas formas. Ele jogou sem a bola, ele se protegeu sem a bola, mas propôs o jogo e por muito pouco, até por uma boa atuação do Matheus Cunha, não saiu com a vitória hoje no Maracanã.